Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado, um órgão oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Paz do Senhor Jesus a todos, alegria poder estar com você, aonde estaremos estudando a lição de número 3 do terceiro trimestre de 2022 das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, que é editado pela CPAD. Estamos falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. E esta lição, ela é comentada pelo pastor José Gonçalves. A lição de hoje, a lição deste vídeo, tem como título A Sutileza da Imoralidade Sexual. Sabemos o que é imoralidade. Imoralidade é indecência, é obscenidade, perversão, torpeza. É tudo aquilo que é contra a moral, contra a moralidade. A imoralidade é o que vai contra, é aquilo que faz ao contrário, que tem como objetivo ser contrário, avesso àquilo que é moral. E sutileza significa ardileza, astúcia, perspicácia, sagacidade. Então, podemos dizer que este título, A Sutileza da Imoralidade Sexual, tem a ver com uma imoralidade que não se rompe como uma enchente, como uma chuva forte. Não é algo que vem de uma forma forte, clara, dizendo a razão de estar. Pelo contrário, ela vem de uma maneira sagaz, astuta, sutil, vem de uma maneira ardilosa, perspicaz. É assim que o inimigo trabalha. Ele é aquele que ruge como leão, andando ao derredor, procurando a quem possa tragar. Andando de uma maneira astuta, sutil, como a serpente que era lá no Éden o mais astuto, a mais astuta dos animais. Assim é Satanás. É baseado nisso que o apóstolo Paulo fala que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás, as astúcias de Satanás, os planos sutis de Satanás para minar a Igreja de Cristo. Portanto, nós devemos estar atentos, vigilantes, diante de temas como esse, a sutileza da imoralidade sexual. O textual está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que diz: Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A verdade prática diz que as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, constituído por Deus. A leitura bíblica em classe, é bom que você leia este capítulo de número 6, em especial a partir do versículo 12 até o final do capítulo, que é o versículo 20, que fala sobre a sacralidade do corpo. O corpo que foi comprado por um bom preço. O corpo nosso, o nosso corpo, que ele é um corpo para o Senhor. O Senhor é para o corpo e o nosso corpo é para o Senhor. O próprio Jesus encarnou em um corpo humano. Ele se fez carne. O Verbo se fez carne. Então, a carne não é um objeto de imoralidade, pelo contrário, é um objeto sagrado. E nós temos uma rica esperança, a esperança de que o nosso corpo será transformado. Os que morreram em Cristo, a Bíblia revela que eles serão ressuscitados e nós juntamente seremos transformados. Isso significa que entraremos com o corpo nos céus. Este corpo será transformado, mas não será outro corpo, será este corpo. Portanto, ele é sagrado. Ele é membro de Cristo e também é templo do Espírito Santo. Portanto, todo aquele que comete pecado contra o corpo, ele comete sim um pecado grave contra Deus. Então, toda a imoralidade sexual, toda a prática sexual fora do casamento constituído por Deus, ele é pecado. Nós podemos ler esse texto, mas também ler o texto de Romanos, no capítulo 1, os versículos 26 e 28. É possível ler um pouco mais à frente, os versículos anteriores ao 26, para entendermos o que o Senhor traz para nós a respeito
desse contexto. A lição de hoje estudaremos sobre 3 óticas. A primeira, a respeito da revolução sexual, a segunda, sobre as principais distorções da sexualidade sadia, e a terceira, sobre o padrão de uma sexualidade sadia, sobre esses temas que nós vamos falar. Meus queridos, desde quando Jesus veio e o mundo foi evangelizado por meio da palavra de Deus, a Europa veio a Cristo, depois a América também foi povoada por meio do Evangelho de Cristo, seja a do norte, seja a do sul, independente das correntes do cristianismo, mas todo o espaço, a cultura ocidental, toda a cultura ocidental, ela é uma cultura baseada nos padrões ou nos valores judaicos cristãos. E esses valores têm um padrão da Bíblia Sagrada enquanto a sexualidade, o que baseia a sexualidade ou os valores da sexualidade são os valores da palavra de Deus. Porém, nós vivemos em um tempo em que a Bíblia tem sido deixada de lado, senão até ridicularizada. E a Bíblia deixou de ser para a sociedade como um padrão para a sua maneira de viver. Isso já sempre teve, mas em especial foi na década de 60, com a revolução sexual, que é conhecida no mundo como os anos dourados, mas podemos chamar como os anos negros da história. Antes, podemos dizer que até esse tempo, na nossa cultura ocidental, todo o casamento, todas as relações sexuais, elas eram heterossexuais, monogâmicas, dentro do casamento. E esta era a visão, uma visão conservadora que tinha para a sexualidade. Mas, desde os anos de 1960, com os movimentos de contestação contra essa cultura, movimentos de contracultura contra a palavra de Deus ou esta visão nossa judaico-cristã, foi se levantando em vários países, em especial nos Estados Unidos e na França, ganhou muita força e visibilidade por meio da televisão e assim entrou nos lares. Também podemos ver que foi nesse tempo em que veio vários métodos de contraceptivos, seja as pílulas para as mulheres e outros preservativos que foram construídos de forma em série nesse tempo. Também é nesse tempo que houve a mostra do corpo nu de forma pública, veio também a legalização do aborto e a facilidade para o divórcio. Tudo veio nesse período e a sexualidade, então, foi um tabu a ser quebrado para esse tempo. Você pode estudar melhor a respeito de um acontecimento que ocorreu em maio de 1968, quando houve uma grande manifestação na França de jovens, o movimento estudantil de maio de 1968, contra como era acertado os quartos em uma faculdade, que eram quartos masculinos e quartos femininos. E ali houve esse grande movimento para que não houvesse essa diferenciação. E um tema ali é proibido proibir. E a partir disso, esse movimento veio de forma muito grande, por meio da televisão, por meio dos vídeos, por meio dos cinemas, por meio das corporações, das academias, das faculdades, da mídia, das escolas públicas, da lei também. E em 1980 ganhou muita força a indústria pornográfica, fazendo com que a prática sexual, que antes era dominada ou pelo menos era regrada por meio dos valores judaico-cristãos, ela foi totalmente deturpada. E infelizmente, por meio dessa pressão, de uma pressão muito forte da mídia ou da sociedade, muitos evangélicos e muitas igrejas evangélicas, ou até muitos pseudo-cristãos, não suportaram esta pressão, fazendo concessões a essa nova moralidade, que é quase que
que é uma imoralidade, quase que uma amoralidade nos dias que estamos vivendo, que é a relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade, que passaram a ter visões mais normais, sendo um pecado à luz da Bíblia. Vivemos nesse tempo. Não há mais a possibilidade de encontrarmos para uma sociedade uma visão judaico-cristã como anteriormente. Lembro-me bem de uma vez que atendi um casal que já estavam nos seus vários casamentos e perguntando a eles a respeito de como chegaram nesse ponto, comecei a discorrer a eles qual era o ideal de Deus. O ideal de Deus para um homem e o ideal de Deus para uma mulher. E a expressão que disse a eles que o ideal de Deus para um homem é que o homem e a mulher, encontrassem virgens no casamento, casassem virgens e perdessem a sua virgindade no casamento, um casamento heterossexual, monogâmico, e que vivessem um com o outro nesse casamento até que a morte os separasse. Fiz uma pergunta depois a eles, se eles conheciam alguém dentro do contexto de vida deles que tinham casado desta forma, que tinham esse tipo de vida. Nem ele e nem ela conheciam ninguém, nenhuma pessoa que tinham esse tipo de situação ou esse tipo de vida, que tinham casado virgens. Essa é a situação da sociedade que vivemos hoje. Nós precisamos pregar a palavra de Deus com mais veemência para que a luz de Deus brilhe mais fortemente no meio das trevas. E a luz de Deus neste mundo é a sua santa igreja e o seu povo, quando Jesus diz para nós, vós sois a luz do mundo. Que possamos não permitir que o mundo entre no meio da igreja por meio dessas práticas sutis, mas malignas e maléficas para o povo de Deus e para a família cristã. Vamos então para a segunda parte, que vai falar a respeito das principais distorções da sexualidade sadia. Distorção tem a ver com alteração, deformação, deturpação, desvio. São distorções daquilo que o Senhor, o nosso Criador, que nos criou perfeitamente, pronto para uma sexualidade sadia, o pecado veio então e distorceu. O pecado veio e tirou o plano original e fez com que este plano original fosse deturpado. E nós temos várias distorções, mas em especial a lição tratará de 3 distorções. Não esquecendo o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 5 aos Efésios, que muitas dessas deturpações e até depravações que muitos cometem, até dizê-los é torpe, até dizê-los é mal. Então não entraremos em casos absurdos, mas em 3 em especial, que infelizmente faz parte da sociedade que vivemos no dia de hoje e são pecado à luz da Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, a prática da fornicação. A palavra fornicação na Bíblia vem do original grego, que é porneia, que significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo o adultério, prostituição, impureza e a fornicação. O apóstolo Paulo, no capítulo 18 que nós lemos, ele vai falar a respeito de prostituição e também de fornicação, utilizando o mesmo termo, considerando todos eles sendo uma prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. O Senhor, mas na igreja nós temos de forma esse termo mais compreendido ou mais entendido como a prática não aceita e reprovável da relação sexual antes do casamento realizado por pessoas solteiras. Então compreendemos, ou ele é bem entendido, fornicação como pecado da relação sexual feita antes do casamento de pessoas solteiras. Mesmo a lição não dá aqui nessa lição para nós discorrermos, e até pelo fato de estarmos em um vídeo público, discorrermos de forma mais clara e detalhada a respeito desse assunto. Porém, o que eu compreendo e digo muito aos jovens, que é o interesse de Deus não permitir a relação sexual antes do casamento
para a preservação moral, emocional e espiritual dessas pessoas, mesmo que sejam namorados, mesmo que sejam noivos e mesmo que estejam apaixonados. Para iniciar é pecado, para iniciar é pecado. Isso vai impedir a comunhão com Deus, vai impedir. Já há um dano espiritual. E não importa dizer que isso é porque foi ensinado. Todo ser sabe que isso é pecado. Todo ser. Pecado é conhecido. O nosso espírito sabe que se afastou de Deus. Então, isso significa que se afasta de Deus. Isso é emocionalmente muito ruim. E aqui eu digo em especial às mulheres, no sentido de que se ela tem relação sexual com uma pessoa e daqui a pouco ela é desprezada por esta pessoa e essa pessoa pode utilizar aquilo como um ganho pessoal, trazendo chacota, coisas desagradáveis, palavras ruins, desagradáveis daquela outra pessoa. Isso faz que há uma perca moral, uma perca emocional, porque houve uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de aceitação, e aquilo que não há nenhum compromisso, algo sem nenhum compromisso, depois é lançado fora, jogado fora. Aquilo que era de muito valor, agora é jogado fora. E outra perca é a perca física, porque pode gerar tantos males físicos, de doenças físicas que podem ser gerados a essas pessoas. Então, esta prática desse pecado deve ser combatido veementemente no meio da igreja. Não para uma condenação e uma expulsão jogando pedras em pessoas que assim fazem, mas uma verdadeira explicação e conscientização de qual é o desejo de Deus em favor de colocar esses limites. Todos os limites de Deus é como os nossos limites como pais, que colocamos limites nos nossos filhos. Esses limites não têm a intenção de fazer mal aos nossos filhos, pelo contrário, têm a intenção de proteger os nossos filhos. Assim é Deus, que quando coloca limites nos seus filhos, tem a intenção de protegê-los. O jovem, o solteiro, o moço e a moça, se quer agradar a Deus e receber as bênçãos de Deus, deve permanecer puro o seu caminho, conforme está escrito no Salmo de número 119. Permanecer puro o seu caminho, conforme a palavra de Deus, e assim terá uma mente tranquila, um coração tranquilo e um espírito em paz, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Um segundo pecado que nós temos aqui na lição, que traz também, que é pecado e a gente vê, infelizmente, de uma maneira tão terrível nos dias de hoje, é o adultério, que não é crime, foi crime. No artigo 240 do Código Penal, que foi iniciado, esse Código Penal que foi feito em 1940, havia uma lei que ela foi revogada em 1997, revogado por um projeto de lei feita por Fernando Gabeira e também Marta Suplicy, dois com mentalidades anticristãs e não tendo a Bíblia como referência moral da sua própria vida, esses dois. O artigo 240 fala que era crime cometer adultério sob pena de detenção de 15 dias a 6 meses. Isso tanto o réu, que foi denunciado, quanto o corréu, que era a outra pessoa do caso do adultério. Foi crime até 1997. Voltando à questão da fornicação, até 2003, no Código Civil brasileiro, podia-se anular o casamento se fosse descoberto a não virgindade do cônjuge. O casamento podia ser anulado. De 2003 para cá, esta lei da virgindade foi abolida e de 1997 para cá, a lei que fazia o adultério ser crime também foi revogada. Mas tanto a fornicação quanto o adultério continua sendo pecado. Pode ser que não há crime neste mundo, ou até ser elogiado entre o mundo, mas é reprovado diante de Deus, reprovado nos céus. O rei Davi pecou veementemente o seu pecado de adultério, mas ele foi condenado
de forma dura pelo seu ato pecaminoso, pelo profeta Natã, o Senhor o perdoou, mas não saiu dele as consequências. O pecado de adultério é um pecado que deixa as amargas consequências. Há o perdão de Deus, mas há uma consequência que sempre fica. A Bíblia fala que o seu opróbrio nunca será retirado. Eu tenho um termo dizendo que o adultério, ele é curado, mas fica uma cicatriz no rosto da pessoa. Alguém, alguma vez na vida, depois de passado muito tempo, vai perguntar: o que aconteceu? O que significa esta cicatriz? E ele terá que visitar aquele momento tão difícil da vida dele para contar aquela história. Não dá para apagar, não dá. Pode muitas vezes ter ocorrido o adultério há 30, 40 anos atrás, mas uma hora ou outra isso vem à tona. E mesmo que haja um perdão diante de Deus e das pessoas próximas, mas sempre vai ter alguém que vai fazer relembrar essa situação. Por isso é um pecado duro, difícil. Jesus condenou o adultério, os discípulos também, e há um capítulo inteiro na Bíblia, que é Provérbios capítulo 5, que fala a respeito disso. É um pecado muito sério. E um outro pecado que a Bíblia condena, que é pecado, é a homossexualidade. Nós cristãos, que temos a Bíblia como única regra de fé e prática, nós compreendemos que a homossexualidade é um comportamento adquirido e não um determinismo biológico. Ora, se a homossexualidade fosse um determinismo biológico, sendo que seria uma distorção da própria biologia, porque a mente é uma coisa e o corpo é outro, a biologia é outra, duas coisas eu posso dizer a respeito disso. Primeiro, não há Deus. Não há Deus. Deus não criou nada. Deus não criou nada. Então, essa distorção mostra que Deus não é Deus. Segundo, não há Deus. Segundo, Deus é mau, Deus é cruel, Deus não é bom, porque Deus levou alguém a algo totalmente cruel, totalmente mau, dar a ele um desejo e a impossibilidade de consumar esse desejo e fazer dele pecado. Ora, um jovem na sua adolescência já tem o desejo sexual, porém, o Senhor deu limites à relação sexual, não reprime o desejo para ele não cumprir. Já o homossexual, ele tem um desejo aonde ele não pode, à luz da Bíblia, cumprir, satisfazê-lo. Se Deus é quem deu esse desejo, Deus não é Deus. Ou senão, Deus é cruel, então Deus não é bom. Portanto, a homossexualidade é um comportamento adquirido e não um determinismo biológico. E nós não temos nada que possa dizer claramente que há algum dado científico a respeito disso. Posso dizer que muitos casos de homossexualismo que já vi, que já lidei, que já conversei, têm a ver com abuso infantil, abuso sexual na infância, muitos deles. Outra questão, alguns outros, têm a ver com a exposição sexual na infância. Não houve um abuso direto, físico, mas houve uma exposição, que é um abuso psicológico à infância, e gera esse tipo de comportamento. E um outro é a pornografia. É alguém que entra na imoralidade, na bestialidade, que tem o desejo por outras coisas. Ele não é um homossexual num sentido de abuso, mas é alguém que quer coisas diferentes, que quer novas experiências. E ele aprende isso a partir da pornografia. E o vício da pornografia é um vício horrível, horrível. Isso faz com que pessoas tenham esses desejos. Mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor, ela reprova a prática homossexual por ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrada na Bíblia, e não é um fruto de preconceito. Isso faz com que a gente entre para a terceira parte da lição, que eu começo pelo segundo ponto que é importante. Primeiro, como pastorear em especial pessoas com esta prática, seja a prática da fornicação, seja a prática do adultério e em especial a prática da homossexualidade. Em primeiro lugar, a igreja não deve de forma alguma deixar de enxergar
que a pessoa pecadora como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eles são a imagem e semelhança de Deus. Toda a criação, toda a criatura humana é a imagem e semelhança de Deus, independente do seu estado pecaminoso. Independente disso. E Deus o ama. Deus o ama, independente do seu pecado. E Cristo morreu para perdoar os pecados de cada um deles. Nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus, como tal devem ser vistos e respeitados como pessoas. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual ou o fornicador ou o adúltero como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Então, nós devemos, ensinar e ordenar a prática ou o abandono desta prática e a abstinência da prática que é contra a vontade de Deus por parte daqueles que se convertem à fé cristã. Assim é o que nós devemos fazer. É desta maneira que nós devemos pastorear essas pessoas. Há vários materiais a respeito disso, há vários textos a respeito disso, há vários livros que falam a respeito disso e também há vários vídeos que falam a respeito disso. Eu peço que os professores possam ir mais a fundo a respeito dessa situação. E qual é o padrão da sexualidade sadia? O padrão da sexualidade sadia é para com um homem e para com uma mulher que se amam e estão devidamente casados. Primeiro, por uma necessidade fisiológica, que é da procriação, a perpetuação da espécie. Deus formou a humanidade por meio de dois, Adão e Eva, e deu a eles a ordem de multiplicar-se e encher a terra. De dois, estamos chegando a perto de 8 bilhões de habitantes. Isso por causa de uma relação sexual que ocorreu por meio de homem e de mulher. Então ele atende a esta necessidade primitiva da criação. Segundo, a relação sexual, ela atende à necessidade de complementação e de satisfação. Faz parte do casamento. O casamento, segundo a vontade de Deus, ele limita o sexo. Pense assim, a intimidade, esta intimidade que Deus fez é algo tão rico, tão precioso, tão santo, biblicamente falando, tão santo, de muito valor, tão valoroso, a ponto de que o Senhor o colocou num lugar secreto. Pense se você tivesse barra de ouro. Você não deixaria na parte de fora da rua. Você não deixaria em cima do balcão da cozinha e nem em cima do criado mudo do quarto. Não, você não faria isso. Você teria um cofre num lugar escondido, com senha, onde você guardaria esta barra de ouro naquele lugar, bem escondido. Por quê? Porque ele é jocoso? Porque ele é vergonhoso? Porque ele é banal? Não, porque ele tem muito valor. E pelo fato de que ele tem muito valor, ele precisa ser bem protegido e bem guardado. Assim também é a relação sexual. Deus quem fez e deu a ele extremo valor. Deu a ele um valor tremendo, que ele deve ser bem protegido e bem guardado. E o cofre que o Senhor preparou para isso é num casamento entre um homem e uma mulher. Nesse lugar, nesse cofre, nesse limite, há uma sexualidade sadia, tanto para a perpetuação da espécie humana, quanto para a bênção do casamento, para a bênção do casal, do cônjuge, nesse casamento monogâmico, nesse casamento heterossexual, que desta forma satisfazem-se um ao outro e Deus assim é glorificado. Desta maneira, o nome do Senhor é glorificado. E aqueles que vivem de forma distorcida, nós cremos que o Evangelho de Deus é poderoso para transformar todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador, e isso inclui todas as práticas sexuais ilícitas. Muitos crentes, infelizmente, têm negligenciado o ensino bíblico
e também tem se rendido a estas sutilezas pecaminosas. Mas Deus quer que vivamos o sexo no padrão por Ele estabelecido e que de fato vai nos fazer realizados e plenificados. Que a bênção de Deus venha estar sobre a sua vida e que esta palavra seja uma verdade na sua consciência e no seu caráter cristão. Que Deus o abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.